nossa relação familiar, a gente estuda que existe a boa e a má consciência. Se todas as mulheres da minha família foram traídas, a minha boa consciência é: eu vou ser traída. Se todas as mulheres dependiam do seu marido, a boa consciência vai fazer o quê? Vou depender do meu marido. E a má consciência é quando eu tenho a consciência que eu não quero viver aquilo e faço completamente diferente. Monogamia, relacionamento aberto, sexualidade, libido, espiritualidade. Nós escutamos aquilo que nós queremos escutar. Oiê, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas Meninas. Eu sou Dana Pilga e esse episódio de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente. E por quê? Quando eu comecei a gravar o podcast, o intuito foi falar sobre relacionamento, falar sobre os mistérios femininos, como funcionava a mente do homem e da mulher. Então, quando eu comecei a gravar em outubro, novembro de 2024. Eu tinha já a data certa para enviar para a equipe que ia estruturar, colocar no Spotify, no YouTube. Eles são responsáveis por fazer toda a edição, mas como eu falo muito, e às vezes tem questões que eu falo, não, isso vai ficar importante, isso não vai, então eu gosto de editar, então eu tô fazendo toda essa parte, edição, iluminação, tô fazendo tudo isso, e daí eu mando pra eles, eles acabam fazendo o restante, que é essa parte mais burocrática. Enfim, quando tava perto da gente colocar o podcast no ar, porque como eu fiquei outubro e novembro, então eu fiz gravação de uns 10, 11 episódios e ficou pronto. Quando era pra sair o podcast no ar, um dia antes eu comecei a ter... Eu tava num atendimento e eu saí angustiada. E eu fiquei pensando, não é... Eu fiz a limpeza depois que eu finalizei a terapia. Essa minha cliente não trouxe nada, foi, sabe, o retorno de viagem, foram histórias legais. Não sei, eu tô sentindo uma angústia. E o meu parceiro começou a falar, nossa, você tá mal? Eu falei, não, tá tudo bem. Sempre, não, tá tudo bem. Ele, nossa, tô sentindo uma energia que tá vindo diferente. Eu falei, tô angustiada, que parece que tá rasgando meu peito, é uma coisa estranha, eu nunca senti isso. E não é síndrome do pânico, e também não é uma ansiedade, é uma coisa só que tá rasgando meu peito. Enfim, daí fui fazer o almoço pra gente. Na hora que eu fui passar o prato pra ele, ele foi pegar o prato de comida, ele derrubou toda a comida no chão. Falei, ai meu Deus do céu. Falei, que energia que é? Por quê? Porque minha mãe sempre falou assim, que quando quebra alguma coisa dentro de casa, cai, é o Santos fazendo uma limpeza de energia. Pra quem acredita ou não. Alguma carga de energia que tava aqui dentro de casa, e eu pensei já na hora, eu falei, nossa, manda embora logo essa energia. Enfim, foi chegando à noite e me perguntou, você já enviou todos os episódios lá? Falta alguma coisa que você precisa enviar pros meninos organizarem? Eu falei, falta uma coisinha ali, outra. Mas, na verdade, eu só tinha enviado os vídeos. Eu não tinha enviado os nomes, eu não tinha enviado várias coisas. E era chegando 9 horas da noite. Daí, na hora, me veio uma consciência. Amanhã esse podcast vai sair. Eu estava... A ansiedade era... Depois eu fui sentir no meu corpo, eu falei, que ansiedade é essa? É como se eu tivesse... Eu morro de medo de altura. Principalmente depois que eu tive meu filho. Fui 2 vezes num parque em Gold Coast, que é a Disney daqui, e eu sempre passei mal, e era aquela mesma sensação, parecia que eu estava subindo numa roda gigante, enfim, em algum brinquedo. Eu percebi que era um medo de entregar o podcast para as pessoas ouvirem. Pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar pra eles não publicarem amanhã, e eu vou esperar mais essa semana, vou organizar. Veio uma coisa assim, você vai fazer isso agora, porque se você não fizer agora, você vai adiar pra semana que vem, pro outro mês, e assim você vai fazer em vários projetos que você fez. E o Descruza as Pernas Meninas, pra quem ouviu acho que o primeiro capítulo, eu canalizei ele em 2020 e ele pediu pra ser um podcast. Ele pediu pra ser um lugar livre de julgamento. Ele pediu pra ser um lugar onde a gente vai sentar, conversar e falar de diversos assuntos. Na hora eu montei os links, porque meu website não tava pronto, eu comecei a montar uns links, eu fui enviando pra eles e pronto. Eu falei, agora seja o que Deus quiser. Só que de manhã eu levantei e nisso eu pensei, bom, eu vou perguntar pra minha terapeuta, porque é aquilo, não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho terapeuta. Não é que o dentista é dentista que eu não tenho um dentista. Então, eu liguei pra minha terapeuta e perguntei se ela podia me atender. E ela falou, não, eu só consigo te atender no outro dia. Eu falei, tá bom, mas tudo bem. Enfim, fui dormir, quando eu acordei, tinha uma mensagem dela falando, consigo te atender hoje, você quer? Eu falei que sim.
lá na sessão, eu falei pra ela, então, você não sabe, tô passando mal, tô angustiada porque o meu podcast, ele vai estrear hoje, daqui a pouco. Eu não dormi, e eu comecei a contar pra ela quais foram as minhas percepções, quais foram as minhas consciências em relação ao podcast. E olha que interessante, né? Como a gente... E me trouxe uma reflexão que nós escutamos aquilo que nós queremos escutar e não aquilo que realmente é. Então, para cada pessoa é uma questão. Como eu sempre falo, venha com seu copo vazio, te entregar essa água, e se essa água matar sua sede, ok, se não, você joga fora. Eu comecei a falar do podcast, porque que eu tava ansiosa, ela perguntou, mas da onde tá vindo essa ansiedade? Eu falei, não sei. Porque eu vou falar de temas um pouquinho polêmicos, pelo fato de eu falar sobre relacionamento, monogamia, relacionamento aberto, sexualidade, libido, vou falar sobre os mistérios, vou falar também de espiritualidade. Ah, tá, mas qual é o problema? Descruza as pernas, meninas, é só o ato de descruzar as pernas e ação, levanta e vai fazer os movimentos. Não, então, descruza as pernas, meninas, é um ato metafórico, um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu. Fecha as pernas, fala baixo, seja menos. Ela falou, nossa, eu não tinha ideia que o descruza as pernas era isso. Pra mim era, descruza as pernas, meninas, levanta e ação, vai fazer algo na sua vida. E na hora a gente entendeu como é questão de percepção. Porque pra mim era uma única coisa. E lembra quando eu falei, canalizei o podcast, era para eu falar de diversos assuntos, e eu me vi eu estava limitando o meu podcast para falar só de um assunto polêmico. E por que eu queria falar de um assunto polêmico? Agora eu vou entrar um pouquinho na constelação, tá? Constelação familiar, a gente estuda que existe a boa e a má consciência. A boa consciência é quando nós honramos os nossos familiares e os nossos antepassados e nós fazemos da mesma forma. Se todas as mulheres dependiam do seu marido, a boa consciência vai fazer o quê? Vou depender do meu marido. Se todas as mulheres da minha família foram traídas, a minha boa consciência é eu vou ser traída. Então, dentro das constelações, mostra que a boa consciência é eu honro os meus pais, os meus antepassados, eu sigo uma hierarquia e por amor eu vou fazer tudo que meus pais fazem. E a má consciência é quando eu tenho a consciência que eu não quero viver aquilo e faço completamente diferente. Só que é muito difícil, porque imagina que todo mundo te ensinou a fazer dessa forma e de repente você vai e faz completamente diferente. Sabe aquela história? Tem uma história assim, que a menina, a avó dela sempre pegava o peixe, cortava a cabeça, o rabo e assava. Depois, ela via sempre a avó dela fazendo isso. Depois, a mãe dela, ela também viu, cortando a cabeça, o rabo e colocava pra assar. Quando ela casou, ela também começou a cortar a cabeça, o rabo e colocou pra assar. Daí, a mãe dela falou assim, e ela tava numa forma grande, a mãe dela falou assim, por que você tá cortando a cabeça e o rabo? Ela falou, ué, mãe, eu sempre vi você, a avó, cortando o rabo e a cabeça pra colocar a forma. Ela falou, não, era porque a gente tinha a forma pequena, mas você pode colocar tudo. Ou seja, ela tava honrando uma história que ela só viu e ela tava reprisando, e ela nunca parou pra pensar, por que eu corto o rabo e a cabeça do peixe? Então a questão é fazer uma análise. E o que estava acontecendo então? O podcast, eu ia falar de assuntos que eu nunca tive essa liberdade para falar em casa. Hoje eu tenho mais conexão ainda, depois que eu vim morar fora com meus pais, são os melhores pais do mundo. Eles estão assistindo meu podcast e foi, assim, a minha virada de chave. Então, eu estava fazendo algo que vai totalmente contra uma família, cresci numa família machista, fui machista até um tempo atrás, comecei a observar os meus comportamentos, observo hoje alguns comportamentos do meu filho, que já é um homem de 24 anos, que eu vou lapidando, porque eu era machista, então eu vi alguns comportamentos, óbvio que é aquele... tá muito longe daquele machismo onde tem uma agressão muito forte, mas sim, tinha algumas questões assim, a mulher realmente não deve fazer isso, então tinha umas coisas assim enraizadas muito fortes. E eu estava fazendo algo completamente diferente de todas as mulheres da minha família. Porque na minha história, nenhuma mulher levantou um dia para falar sobre sexualidade, libido, relacionamento, traição, divórcio. Não, eram sempre as mulheres falando aquilo que era normal. E as minhas terapias, eu falo dentro do meu Instagram, eu falo de coisas mais de espiritualidade, aquilo que é aceitável para todo mundo e que acaba assim, todo mundo fala, acaba sendo morno. Fazer isso aqui nesse podcast era algo revolucionário para mim e para o meu campo, para minha ancestralidade. E por isso que eu estava sentindo muita angústia. Enfim,
Coloquei o podcast, tudo, e estava conversando com a minha terapeuta, observei que cada um tem um ponto de vista, uma percepção, então para ela descruzar as pernas não significava a mesma coisa do que eu. Inclusive, eu até gostaria que você escrevesse para mim, agora, apesar de você estar sabendo, mas na sua percepção, o que significa descruzar as pernas, meninas? Para você, o que é descruzar as pernas? Para você, homem, também, meninos, sejam muito bem-vindos, porque eu já estou sabendo que vocês estão seguindo. Eu vi tanto no Spotify, ele envia a minha audiência, então eu vi que tem um público legal e também, né, as namoradas, as esposas de vocês enviaram, eu tô muito feliz. Inclusive, dentro do podcast vai ter um espaço exclusivo para vocês, que é Os Homens Também Choram. Descruza as pernas, meninas, e os homens também choram. Naquela hora, eu vi que eu tava fazendo algo que não era da boa consciência. Eu estava fazendo algo completamente diferente. Só que vocês não sabem. Acabou, anunciei, as pessoas mandando mensagem, tudo. A minha mãe, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, acho que foi no outro dia, ela me liga e começa a falar: ai, parabéns, filha, eu tô tão orgulhosa de você, eu amei o podcast. Seu pai amou, ele enviou pra todos os amigos dele. Naquela hora, eu não tinha noção. Por quê? Como eu gravei vários podcasts, então as pessoas começaram a falar assim: nossa, Dana, você falou isso, reverberou na minha vida, eu também tô passando isso. E eu fiquei assim: caramba, eu já tinha até esquecido, porque vem tão fluido que eu não lembro quais os assuntos que eu falei. Igual eu faço nas minhas terapias, nas minhas sessões, muito intuitivo. Então vai vindo, eu vou soltando. Não é que nem o Instagram, que é tudo muito robotizado, você precisa de 30 segundos ali pra chamar a atenção, 3 segundos, né? Então aqui eu tô deixando bem fluido. Na hora ela fala: seu pai amou, enviou pros amigos. Enfim, o primeiro episódio que eu coloquei, eu acho que foi o primeiro. Tem um primeiro que é a apresentação. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, porque eu liberei os 3. Eu conto de um relacionamento que foi algo conturbado na minha vida. Eu não lembro de ter apanhado do meu pai. Eu lembro de uma cena, eu pequena. O meu irmão, acho que ele foi pegar a maçã e eu empurrei, bateu na televisão, ela fez assim, e eu lembro do meu pai me dar um tapa. Mas eu não lembro de outro lugar assim. Eu brigava, mas não de me bater. A história que eu contei de um relacionamento foi a primeira vez que eu vi meu pai muito bravo, decepcionado. E ele falou palavras duríssimas pra mim. E aquilo eu levei assim, me punindo como se eu fosse a pior mulher do mundo, por um relacionamento que eu tive. E na hora que minha mãe fala: a gente assistiu, seu pai adorou, tá todo orgulhoso, enviou pros amigos dele. Daí eu vou analisar e trazer consciência. O que aconteceu aqui? E na hora me veio, eu soltei a má consciência. E eu quero que você escute isso trazendo pra sua vida. A má consciência. Quando eu fiz algo diferente de todos os meus familiares, eu soltei aquele nó que estava preso numa dor de ter decepcionado meu pai lá no passado. E o assunto que eu contava aqui, né? Me relacionei, aconteceu isso. E meu pai teve que ouvir tudo aquilo, só que ele ouviu de um outro lugar aonde eu estou agora. Na época eu tinha 20 anos, hoje eu sou uma mulher, tô madura, tô num relacionamento saudável, então assim, tô num outro momento da vida. A forma que ele ouviu foi de muito admiração pelos processos que eu passei, então eu soltei e eu tive certeza que a partir daquele momento, agora eu posso falar de qualquer assunto. Agora eu estou livre para ser a Jordana. Por que eu estou te falando isso para vocês? Como eu sempre falo, tudo que você for ouvir na sua vida, observa por que aquilo chegou naquele momento. Eu sempre falo que Deus nunca fala com a gente, mas Ele envia pessoas para falar com a gente. Naquele momento eu tive certeza que era Deus falando assim: tá vendo? Você ficou com tanto medo de se expor. E era só isso. Então vamos pensar que esse podcast não vai dar certo. Ele vai dar certo. Mas vamos pensar que ele não fosse ser contribuição. Eu soltei um nó que eu estava presa lá no meu passado, há quase 20 anos, por uma dor, por algo que aconteceu ali de paixão. Eu estava presa e simplesmente eu fiz... Observa quais são os lugares na sua vida
que se você assumir a sua autenticidade, porque no vídeo eu tava tão autêntica que eu nem parei pra pensar que, obviamente, meu pai assiste tudo que eu faço hoje em dia. Então, Deus preparou cada detalhe, ao ponto de eu não lembrar que meu pai poderia ouvir aquilo, porque se meu pai ouvisse, eu não teria soltado esse nó. Usa isso pra sua vida, usa pra trazer autenticidade. Durante isso, tudo isso que aconteceu, eu fui soltando, analisando, foi reverberando no meu campo, foi me dando uma força. E vem também a má consciência, que foi sensacional. Quando você faz algo que é diferente, quando você está fazendo algo que é grande, que é algo transformador para sua vida, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas não vão aprovar. E na hora que eu coloquei no meu Instagram, muitas pessoas que têm muita conexão comigo, muitas delas não deram like, não me deram parabéns, não me deram nada. E na hora eu confesso, eu fiquei chateada, mas na hora eu lembrei da má consciência. Todas as vezes que você fizer algo na sua vida e todo mundo falar, que bonitinho, parabéns. Observa se você não está sendo a boa consciência para deixar todo mundo feliz. E todas as vezes que você fizer algo e que não vai ter muitas pessoas batendo palma. E as pessoas que vão bater palma são aquelas pessoas que estão fazendo algo diferente também na sua vida. Observa que você vai estar entrando na má consciência. Para mim, isso também foi transformador. Não tô culpando ninguém, cada um tem sua vida, vai ter pessoa, cada um vai ter sua desculpa plausível. Dani, eu não vi, Dani, eu não gosto de curtir esse assunto, eu gosto, mas eu não quero que ninguém saiba. Cada um tem sua desculpa plausível ou não. Mas eu fiquei muito feliz que em outros momentos eu ia ficar muito arrasada. Falar, meu Deus, eu estruturei tudo, meu podcast, eu fiz, eu anunciei. E de repente elas não curtiram. E daí eu lembrei da má consciência. Eu estou fazendo quebras. E todas as vezes que você fizer uma quebra, as pessoas não vão te aplaudir. Então fica muito feliz, tá? Você pensa, eu vou abrir um Instagram, vou abrir um podcast, vou escrever, vou fazer isso. Mas, meus amigos não me ajudam, não. É porque você tá fazendo algo diferente do seu sistema. Os seus amigos, as pessoas ao seu redor, eles estão indo por esse caminho, eles te conheciam assim. Quando você fala, cansei, vou pra esse caminho, e se eles estão aqui, ou se eles gostam de você desse jeito aqui, porque ou você agrada, ou porque desse jeito aqui pra eles é confortável, eles não vão, eles nem conseguem acessar essa nova estrada, porque eles são acostumados aqui. E no momento certo, essa pessoa também vai passar por transformações, e ela vai te olhar, e ela vai olhar pra esse caminho. Obviamente, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. O que eu gostaria é que você observasse realmente quais são os lugares que você está honrando a boa consciência e quais são os lugares que você está sendo a má consciência. A bonita aqui roncando do lado, pra quem já ouviu alguns podcasts sabe que ela ronca. Observa dentro do seu relacionamento quais são os comportamentos que você continua fazendo, agindo da boa consciência. Mesma coisa de você falar, odiava que minha mãe fazia isso com meu pai, e de repente você se vê nessa mesma situação. É a boa consciência. Nossa, eu estou agindo igual minha mãe, estou agindo igual meu pai. É a boa consciência. A má consciência, ela sempre vai te levar para um lugar novo. E tá tudo bem a gente agir igual os nossos pais, mas é aquilo que faz com que a gente cresça, evolua. Mas aquilo que você sente que não faz mais sentido, vá pra má consciência. E a má consciência é um lugar que você vai se sentir sozinho, mas ela é um lugar de tanta transformação. Boa consciência, ela te limitou a viver isso, a ter essas experiências. A má consciência, ela te dá total liberdade. Coisa eu quero trazer para esse ano, pra agora, para 2025, o Descruza as Pernas, meninas. E os homens também choram. Vai ser um espaço livre de julgamento, onde nós vamos conversar de tudo. E não precisa mais ser só sobre relacionamento. Inclusive, agora em janeiro, tá começando Big Brother. E antes que você fala, Big Brother, nossa, o Brasil ele é muito classista, né? Eu adoro reality show. Então, assim, eu só não assisto A Fazenda, porque pra mim ali não é um reality, mas tá tudo bem, quem gosta. Agora tá passando um documentário, eu não assisti, mas tá passando um documentário
Agora, em janeiro de 2025, tá passando o documentário do Big Brother. Eu estava fazendo minhas orações, por isso é olhar e vigiar, porque Deus não usa pessoa, ele não fala, nem sempre ele vai falar com a gente. Tem pessoas que têm o dom de silenciar e falar com Deus. Infelizmente, eu tenho que. Alguém vai vir me trazer uma informação e daí naquele momento eu já observo. Era Deus. Tava pensando muito sobre tudo o que tá acontecendo em 2025, tudo que eu pedi, o que eu estou estruturando. Tava conversando com Deus, fiz minha meditação, minha oração. Pedi, né, pra eu ter clareza sobre algumas coisas. Enfim, terminei tudo, fui preparar um café e eu abri o Instagram e daí tava mostrando o documentário do Big Brother e apareceu a Juliette falando. Não sabe quem é a Juliette? É uma vencedora do programa Big Brother, que passa na Rede Globo, contando que quando ela entrou no Big Brother, entrou, né, toda entusiasmada, tudo, e logo na primeira semana começou um monte de gente pegar no pé dela e foi tirando o brilho dela e pessoas punindo ela ali, colocou ela em roda pra falar. Ela foi perdendo tanto o brilho dela que ela olhava no espelho, ela se sentia feia, ela foi se perdendo dela, ela foi perdendo o brilho. E ela fala que ela sabe exatamente aonde foi a virada de chave ali, aquele turn point da nossa vida. Pegou e pensou: ou eu vou ter que ser eu mesma, ou isso daqui não vai dar certo. E foi na hora que ela aceitou trazer a autenticidade, e daí tudo mudou. E quando ela falou isso, veio muito de encontro com o Descruza as Pernas Meninas, porque eu tinha acabado de anunciar, eu estava falando de temas mais polêmicos, eu não estava sabendo, e eu já pensei, nossa, eu já fiz 10 episódios, e agora os próximos, do que eu vou falar, vai ser polêmico. Daí minha terapeuta traz essa questão de descruza as pernas, é pra tudo, é pra descruzar, e eu falando com Deus, Deus, o que eu faço? E daí veio essa consciência que autenticidade. E olha que maravilha! Nos primeiros episódios, o meu livro, ele já estava pronto, mas ele não tinha chegado. E eu não sei, pra quem me acompanha no Instagram, pode ser que lembra. Eu tinha escrito um livro, que é um livro... Espera que eu vou pegar o livro. Bom, pra quem me acompanha no Instagram, eu tinha escrito um livro, que é esse livro aqui. Desvendando a Arte da Sedução. E eu tinha colocado 188 estratégias para despertar a mulher sedutora em você. Então eu tinha escrito esse livro aqui. Quando eu escrevi, eu sou filha de mãe rígida. E filha de mãe rígida, que pega no pé, que você tem que ser boa. E a minha mãe era muito rígida em questão na escola. Então, até hoje, tudo que eu tenho que fazer tem que ser perfeito. Porque senão as pessoas vão me achar burra e ninguém vai gostar. Então eu tinha feito tudo, escrevi todo esse livro. E o medo de ter... Eu que fiz, eu que editei, eu só... Uma pessoa me ajudou a organizar mais ou menos o que eu escrevi. E daí a empresa fez toda a questão do alinhar as páginas e fazer a capa, tudo. Enfim, eu fiquei com aquela angústia. Daí, com essa angústia, eu fiquei me punindo tanto que o livro praticamente nem vendeu. E eu não divulguei mais ele. Eu falei, não acredito que eu escrevi um livro e eu não vou divulgar. Daí... eu entrei em contato com a Editora Livra. A Editora Livra é uma editora que ela ajuda muito escritoras, principalmente mulheres, a lapidar, né, a sua escrita. Todo mundo tem história, todo mundo tem algo interessante, então ela incentiva muito, é uma editora muito legal, que uma pessoa já tinha me indicado, acho que uns 4 anos atrás. Mas eu entrei em contato com eles o ano passado, e daí a gente foi lapidando. Foram 6 ou 7 meses organizando cada capítulo do meu livro. E daí sim, eu fiquei tranquila, porque agora ele foi feito por uma editora, eles fazem toda a releitura, organizam, enfim, ele ficou pronto. E ele está aqui, ó. A Magia da Sedução Autêntica, com a Editora Livra. O que muda desse livro para esse livro? Ele não vai, para quem comprou, ele não muda muita coisa, mas eu foquei mais na autenticidade. Aqui o foco era muito na sedução, só que eu comecei a observar que as mulheres ainda não estavam preparadas, porque a sedução ela leva para aquele lugar muito, seduzir, algo um pouco mais vulgar. E não, né? Porque nós somos seduzidos a todo momento, né? Até na TV, o Instagram, você abre e você está sendo seduzido. Então, eu queria colocar um pouquinho de magia. Então, a gente escreveu aqui Magia da Sedução Autêntica. E é um livro muito legal. Ele é bem didático, bem simples, assim. Aqui eu coloco algumas formas de você utilizar a magia, a autenticidade, que você aprende a usar essa magia da sedução autêntica. Como eu disse, não tem nada mais sedutor que ser você mesma. Parece clichê, uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser falado sempre. Uma pessoa autêntica, ela sempre vai estar acima de uma pessoa bonita, sedutora, o que for. Uma pessoa autêntica, ela
modifica o campo. E A Magia da Sedução Autêntica, esse livro, ele te ajuda não só no aspecto do relacionamento, você pode utilizar isso também no seu trabalho, nos seus projetos. Quando você sabe utilizar a sua comunicação de forma assertiva, principalmente quando você sabe escutar o outro e fazer com que o outro se sinta interessante, não tem nada e nem ninguém que vai ganhar de uma mulher autêntica. Então, o link vai estar aqui. Por enquanto, ele está na super promoção, porque justamente para as pessoas conhecerem. Então, eu não sei em qual momento você está escutando esse podcast, mas, por enquanto, se for em janeiro de 2025, por aí, ele vai estar com um preço na promoção. Os Cruza as Pernas, meninas, é sobre isso. A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas principalmente trazendo essa autenticidade. É seguro ser autêntico, é seguro ser mulher, é seguro ser livre para poder falar, livre para ser respeitada. E o que eu sou mais feliz é que o feedback de vocês, as pessoas que estão ouvindo, realmente, eu sabia que ia vir esse público, mas são de pessoas extremamente inteligentes, pessoas que buscam autoconhecimento, pessoas que gostam de ler, de se autoconhecer, pessoas que estão entrando nesse processo de expansão de consciência nesse momento. Então, eu estou muito feliz que meu campo conectou com você. Tudo é vibração e a gente vibrou numa frequência tão fluida que nós nos conectamos. Quero agradecer por você que está assistindo, escutando, para você que está dando like. Por favor, deixa eu te explicar uma coisa aqui. É só dar um like e também se inscrever. Gente, se vocês não se inscrevem, o podcast, tanto no YouTube ou no Spotify, eles consideram que não está sendo um conteúdo legal. E então, é só um like. E o like é só uma troca do dar e receber. E só para você entender, o universo, ele trabalha no fluxo do dar e receber. Eu dou e recebo. Inspiro, exalo. Quando eu te entrego um conteúdo e falo, me dá um like, envia para algum amigo, eu não tinha noção do peso que era isso também antes de eu entrar nas redes sociais. A pessoa escutava, seguia. Agora eu dou like em todo mundo. Eu dou like em todo mundo, eu sigo todo mundo. Por quê? Porque essa é a melhor forma da plataforma saber que esse conteúdo é relevante. Porém, tem essa questão do universo. Quando você consegue... Imagina que o universo, ele não entende a nossa voz, o que a gente pede. Ele entende a frequência vibracional. Então, o certo não é a gente pedir um namorado, ou um emprego, ou cliente. O certo é agradecer. Obrigado por esse relacionamento saudável. Porque daí o universo vai dar aquilo do mesmo. O problema é que as pessoas sempre falam assim, por que eu tenho dedo podre? Por que meus relacionamentos não dão certo? E o universo vai dar. Por isso, olha aqui, tô te dando. A pessoa, ela não consegue dar um like. Imagina o quão escassa ela tá mostrando que um dedinho, um segundo, ela não tá conseguindo doar para uma outra pessoa que tá doando o tempo dela. O universo entende isso como escassez. Então, não vamos entrar nesse fluxo da escassez, porque eu também já fui escassa e hoje eu falo assim, meu Deus, como eu fui escassa, bloqueei um monte de podcast, agora eu tô aqui pagando, mas agora eu tô clicando todo mundo e espero também que as pessoas que vão chegar aqui são pessoas também que já estão tendo essa consciência, porque, querendo ou não, uma hora você vai estar na internet. Por mais que você fala, não tenho pretensão nenhuma de estar. Se você não estiver, você vai estar atrás, ou para sua empresa, ou para a empresa que você está trabalhando, de alguma forma, porque é quase impossível. Se você for estudar qualquer coisa relacionada a essa nova era, é quase impossível que uma pessoa não esteja nas redes sociais, a não ser que o trabalho dela seja um trabalho que... porque até os médicos, até a área da saúde, eu era enfermeira, eu estou aqui nas redes sociais. Então, todo mundo está nas redes sociais. Não é só sobre o meu like, tá? Que também, se você não quiser dar, e se você achar que esse conteúdo não é relevante, tá tudo bem. E se você estiver tranquila, não vou dar, estou tranquila e não sou escassa, ok. Mas é justamente para você começar a trabalhar a questão do movimentação na sua vida. 2025 é um ano de muita prosperidade. É um ano, eu não sei se você já ouviu falar, mas em todos os lugares, porque eu tô nessa frequência, em todos os lugares eu estou ouvindo que vai ser o ano
vai ser um novo ano, um ano com uma vibração completamente diferente, que você jamais experienciou. Então entra nessa vibração, que eu também quero entrar. Vamos entrar na energia da riqueza, prosperidade. Abrir para o novo. Então, maravilhosas e maravilhosos, é isso. Se você escutou até aqui, então escreve novo, coloca, eu quero um novo relacionamento, eu quero abrir um novo empreendimento, eu quero conhecer o novo, eu quero receber o novo. Coloca novo em alguma frase, eu sou novo, só pra gente mostrar pro universo que a gente está na mesma frequência, para que possa abrir o novo para 2025. Então, muito obrigada para vocês que ficaram até aqui o final. E a gente se vê no próximo episódio.